2000 anos. Segunda parte, capítulo 5, nas catacumbas da fé e no circo do martírio, parte C. Para todos os prisioneiros, na terrível inquietação que os oprimia, embora as doces claridades interior da prece que os integrava, na precisa coragem moral para o sacrifício, as horas do dia passavam pesadas e vagarosas. João de Cleófas, com o resignado heroísmo do seu fervor religioso, conseguiu manter aceso o calor da fé em todos os corações. Não faltaram os companheiros mais animosos que, na exaltação de sua confiança na providência divina, ensaiaram os próprios cânticos de glória espiritual para o instante supremo do martírio. No palácio do Aventino, todos os domésticos mais íntimos acreditavam na permanência de Lívia em casa da filha. Mas, um pouco antes do meio-dia, Flávia Lentulha veio ter com o pai a fim de beijá-lo antes do triunfo. Informada pelo senador quanto seus projetos de restabelecer a antiga felicidade doméstica, com as mais expressivas demonstrações públicas de confiança e de amor pela esposa, Flávia, com grande surpresa para o pai, procurava a mãe para as manifestações de sua justificada alegria. Angustiosa interrogação se estampou desse modo em todos os semblantes. Depois de 25 anos, era a primeira vez que Lívia e Ana se ausentavam de casa de um dia para outro, provocando os mais justificados receios. O senador sentiu o coração ferido de presságios angustiosos, mas os escravos já se encontravam preparados para conduzi-lo ao Senado, onde as primeiras cerimônias teriam início depois do meio-dia, com a presença de César. Observando-lhe a aflição e os olhares ansiosos e inquietos, Flávia Lentulha buscou tranquilizá-lo com estas palavras, que dissimulavam as suas próprias aflições. Vai tranquilo, meu pai. Voltarei agora a casa, mas não me descuidarei das providências necessárias, porque quando regressares de tarde, com a auréola do triunfo, quero abraçar-te como a mãe entre as flores do vestíbulo, a fim de podermos ambas receber-te com as pétalas do nosso amor desvelado de todos os dias. Sim, filha, respondeu o senador com uma sombra de angústia. Permitam os deuses que assim seja, porque as rosas do lar serão para mim as melhores recompensas. E tomando a liteira, saudado por amigos numerosos que o esperavam, Públio Lentulus demandou o Senado, onde multidões entusiásticas efusiavam de alegria em sinal de agradecimento pela farta distribuição de trigo com que as autoridades romanas haviam comemorado aquele evento, aplaudindo os homenageados com a gritaria ensurdecedora das grandes manifestações populares. Da nobre casa política, onde os mais elegantes torneios de oratória foram proferidos para enaltecimento da personalidade do imperador, e antecedidos pela figura impressionante do César, que nunca desdenhou o fausto retumbante dos grandes espetáculos, na sua feição de antigo comediante, dirigiram-se os senadores para o famoso templo de Júpiter, onde os homenageados receberiam a auréola de mirto e rosas, como os triunfadores, obedecendo à inspiração de Seneca, que tudo envidava por desfazer a penosa impressão do governo cruel do seu ex-discípulo, que afinal decretaria também a sua morte no ano 66. No templo de Júpiter, o grande artista que era Domício Nero coroou a fronte de mais de 100 senadores do império, sob a bênção convencional dos sacerdotes, demorando-se as cerimônias na sua complicada feição religiosa por algumas horas sucessivas. Somente depois das 15 horas saía do templo em direção ao circo máximo, o grosso e desmensurado cortejo.
A compacta procissão, tocada de aspecto solene, poucas vezes observada em Roma nos séculos posteriores, dirigiu-se primeiramente ao fórum, atravessando pela massa formidável de povo com o máximo respeito. Para esclarecimento dos leitores, passemos a dar pálida ideia do maravilhoso cortejo de conformidade com as grandes cerimônias públicas da época. Na frente, vai um carro soberba e magnificamente ornamentado, onde se instala molemente o imperador, seguindo-se numerosos carros nos quais se aboletam os senadores homenageados, bem como seus áulicos preferidos. Domício Nero, junto de um dos favoritos mais caros, passa sobranceiro no seu traje vermelho de triunfador, com o luxo espalhafatoso que lhe caracterizava as atitudes. Em seguida, numerosos grupos de jovens de 15 anos passam a cavalo e a pé, escoltando as carruagens de honra e abrindo a marcha. Passam depois os cocheiros, guiando as bigas, as quadrigas, as séjoges, que eram carros a 2, a 4 e a 6 cavalos, para as loucas emoções das corridas tradicionais. Seguindo aos aurigas, quase em completa nudez, surgem os atletas que farão os números de todos os grandes e pequenos jogos da tarde. Após eles, vão os 3 coros clássicos de dançarinos, o primeiro constituído por adultos, o segundo por adolescentes insinuantes e o terceiro por graciosas crianças, todos ostentando a túnica escarlate apertada com uma cinta de cobre, espada ao lado e lança na mão, salientando-se o capacete de bronze enfeitado de penachos e cocares, que lhes completam a indumentária extravagante. Esses bailarinos passam seguidos pelos músicos, exibindo movimentos rítmicos e executando bailados guerreiros ao som de harpas de marfim, flautas curtas e numerosos alaúdes. Depois dos músicos, qual bando de sinistros histriões, surgem os sátiros e os silenos, personagens estranhas que apresentam máscaras horripilantes, cobertos de peles de bode, sob as quais fazem os gestos mais horrendos, provocando o riso frenético dos espectadores com as suas contorções ridículas e estranhas. Sucedem-se novos grupos musicais que se fazem acompanhar de vários ministros secundários do culto de Júpiter e outros deuses, levando nas mãos grandes recipientes à guisa de tribulos de ouro e de prata, de onde espiralam inebriantes nuvens de incenso. Seguindo os ministros, com adornos de ouro e pedras preciosas, passam as estátuas das numerosas divindades arrancadas por um momento dos seus templos suntuosos e sossegados. Cada estátua, na sua expressão simbólica, faz-se acompanhar de seus devotos ou dos seus variados colégios sacerdotais. Todas as imagens, em grande aparato, são conduzidas em carros de marfim ou de prata, puxados por cavalos imponentes, guiados delicadamente por meninos pobres de 10 a 12 anos, que tenham pai e mãe vivos, e escoltados com atenção pelos patrícios mais em evidência nas grandes cidades. Era tudo um deslumbramento de coroas de ouro, púrpuras, luxuosos tecidos do Oriente, metais brilhantes, cintilações de pedras preciosas. Fecha o cortejo a última legião de sacerdotes e ministros do culto, seguindo-lhes a massa interminável do povo anônimo e desconhecido. Gigantesca procissão penetra o grande circo com grande recolhimento, em observância às mais elevadas solenidades.
O silêncio é apenas cortado pelas aclamações parciais dos diferentes grupos de cidadãos quando passa a estátua da divindade que lhes protege as atividades e a profissão na vida comum. Depois de um volteio solene pelo interior do circo, as silenciosas figuras de marfim são depostas na edícula junto dos cárceres, sob os fulgores radiosos do pavilhão do imperador, de onde se fazem as preces e sacrifícios de nobres e plebeus, enquanto César, a seus áulicos, em companhia dos políticos homenageados naquela tarde, fazem numerosas e extraordinárias libações. Terminada aquela cerimônia, desaparece igualmente o silencioso recolhimento das multidões. Começam então os jogos sob os olhares ávidos de mais de 300.000 espectadores, que não se circunscrevem às massas compactas comprimidas nas dimensões grandiosas do luxuoso recinto. Os palácios do Aventino e do Palatino, bem como os elegantes terraços do Célio, servem também de arquibancadas para a numerosa assistência, que não pode ver de mais perto o formidando espetáculo. Roma diverte-se a todas as suas classes, estão deslumbradas. A competição dos carros é o primeiro número a ser apresentado, mas os aplausos entusiásticos somente se verificam quando morrem na arena os primeiros cocheiros e os primeiros cavalos espatifados. Os jogadores distinguem-se pelas cores da túnica. Há os que se vestem de vermelho, de azul, de branco e de verde, representando vários partidos, enquanto a plateia se reparte em grupos exaltados e enlouquecidos. Gritam apaixonadamente os admiradores e os sócios de cada facção, traduzindo a sua alegria, o seu receio, a sua angústia ou a sua impaciência. Ao fim dos primeiros números, verificam-se desoladoras cenas de luta entre os adversários desse ou daquele partido, no seio da enorme assistência, havendo sérios tumultos, imediatamente degenerados em sanha criminosa, de onde são retirados em seguida alguns cadáveres. Após as corridas, houve uma caçada fabulosa, levando-se a efeito terríveis combates entre homens e feras, nos quais alguns escravos jovens perderam a vida em trágicas circunstâncias, antes as aclamações delirantes das massas inconscientes. O imperador sorri satisfeito e continua nas suas libações pessoais, vagarosamente junto de alguns amigos mais íntimos. 6 arpistas executam as melodias prediletas no pavilhão, enquanto os alaúdes fazem ouvir, igualmente, os sons maviosos e claros. Outros jogos passaram, vários, divertidos e terríveis, e depois de algumas danças exóticas executadas na arena, viu-se um áulico predileto de Domício Nero inclinar-se discretamente, falando-lhe ao ouvido. Chegou o instante, ó Augusto, da grande surpresa dos jogos desta tarde. Entrarão agora os cristãos na arena? Perguntou o imperador em voz baixa, com seu impiedoso e frio sorriso. Sim, já foi dada a ordem para que fiquem em liberdade na arena os 20 leões africanos, tão logo se apresentem em público os condenados. Bela homenagem aos senadores, glosou Nero sarcasticamente. Esta festividade foi uma feliz lembrança de Seneca, porque terei oportunidade de mostrar ao Senado que a lei e a força de toda a força deve estar comigo. Poucos minutos faltavam para a apresentação do número surpreendente da tarde, quando Cláudio Varros aconselhava um dos auxiliares de confiança. Atom, diz ele circunspecto,
podes providenciar agora a entrada de todos os prisioneiros na arena, mas afasta com discrição uma mulher que lá se conserva com a toga do patriciado. Deixa-a por último, expulsando-a em seguida para a rua, porque não desejamos complicações com a sua família. O soldado fez sinal, como quem havia guardado fielmente a ordem recebida, dispondo-se a cumpri-la, e daí a momentos um numeroso grupo de cristãos, sobre impropérios e apupos dos mais baixos servidores do circo, encaminhavam-se impavidamente para o sacrifício. Em primeiro lugar, ia João de Cleófas, murmurando intimamente a sua derradeira prece. No instante, porém, de se abrir a grande porta, através da qual se ouviam os rugidos ameaçadores das feras esfomeadas, Áton aproximou-se de Ana, e reparando-lhe a toga finíssima de lã, as joias discretas que lhe adornavam o porte enobrecido, bem como a delicada rede de ouro que lhe prendia graciosamente os cabelos, exclamou respeitosamente, admirado da nobreza de sua figura: Senhora, ficareis aqui até segunda hora. A velha criada dos Lentulus trocou o significativo e angustioso olhar com a sua senhora, respondendo todavia com serena altivez: Mas por quê? Pretendeis privar-me da glória do sacrifício? Áton e seus colegas se surpreenderam com aquela atitude de profundo heroísmo espiritual, e aquele, depois de um gesto evasivo que exprimia a vacilação da resposta que lhe competia dar, esclareceu respeitosamente: Sereis a última. Aquela explicação pareceu satisfazê-la, mas Lívia e Ana, nesse instante decisivo de separação, trocaram entre si um amoroso olhar, angustiado e inesquecível. Tudo, porém, fora obra de alguns segundos, porque a porta sinistra estava agora aberta, e as armas ameaçadoras do prepostos de Domício Nero obrigavam os prisioneiros a demandar a arena, como um bloco de condenados ao terror da última pena. O venerável apóstolo de Antioquia entestou a fileira com serenidade valorosa. Seu coração elevava-se ao infinito em orações sinceras e fervorosas. Em poucos instantes, todos os prisioneiros se encontravam reunidos à entrada da arena, saturados de uma força moral que até então lhes era desconhecida. E que de trás daquelas púrpuras suntuosas e além daqueles risos estridentes e impropérios sinistros, estava uma legião de mensageiros celestes fortalecendo as energias espirituais dos que iam sucumbir de morte infamante, para regar a semente do cristianismo com as suas lágrimas fecundas. Uma estrada luminosa, invisível aos olhos mortais, abrira-se nas claridades do firmamento, e por ela descia todo um exército de arcanjos do Divino Mestre, para aureolar com bênçãos a sua glória de valorosos trabalhadores de sua causa. Sob os aplausos delirantes e ensurdecedores da turba numerosa, soltaram-se os leões famintos para a espantosa cena de impiedade, de pavor e sangue. Mas nenhum dos apóstolos desconhecidos que iam morrer no depravado festim de Nero sentiu as torturas angustiosas de tão horrenda morte, porque o brando anestésico das potências divinas lhe balsamizou o coração dorido e dilacerado no tormentoso momento. Fustigados pela angústia e pela aflição do instante derradeiro, ante o público sanguinário, os míseros sacrificados não tiveram tempo de se reunir na arena dolorosa. As feras famintas pareciam tocadas de horrível ansiedade, e enquanto se estraçalhavam corpos misérrimos,
Domício Nero mandava que todos os coros de dançarinos e todos os músicos celebrassem o espetáculo com os cânticos e bailados de Roma vitoriosa. Incluindo-se a considerável assistência que se aglomerava nas colinas, quase 500.000 de pessoas vibrava em aplausos ensurdecedores e espantosos, enquanto 200 de criaturas humanas tombavam espostejadas.